Boa tarde, meninas! Tudo bem com vocês? Vamos aí começar mais uma live essa semana. Essa semana a gente tá aí com um horário diferente. Hoje a gente vai fazer a live às 16, que é exatamente agora. Bem pontual aí. Oi, Kelly! Tudo bem? A Kelly, ela foi a nossa última convidada aqui na liga, né? A gente conversou bastante coisa legal. Quem quiser assistir depois a nossa live com a Kelly, ela tá salva no nosso perfil aqui no Instagram. E hoje, gente, vamos conversar com a Daniele. A Dani, né? Geralmente eu falo Dani. E assim, quando eu pensei em convidar a Dani, foi um pouco difícil pra mim, porque a Dani, assim, ela é uma mulher que você pode falar sobre tudo, tudo mesmo, assim. Tudo que você for conversar com ela, pode ter certeza que ela vai conversar com você muito bem sobre aquele assunto. Então, foi até um pouco difícil de escolher a temática, né? Eu até perguntei pra ela o que ela gostava de falar e tudo mais, porque realmente, né, a gente tem algumas mulheres que a gente olha assim, você quer conversar todos os assuntos, mas hoje a gente vai conversar com ela, um assunto específico, né, que é o poder da mulher de negócio. Claro que a gente pode entrar em outras temáticas, porque ela é advogada, então tem muitas coisas relacionadas aí ao empreendedorismo, ao mundo feminino. Então vamos aproveitar que ela vai estar na live hoje, né? Mas claro, se vocês quiserem conversar com ela depois, só ir lá no IG dela e conversar com ela, que eu tenho a certeza que ela vai conversar com vocês aí tranquilamente. Então eu vou começar a nossa conversa, porque 1 hora no Instagram é muito rápido mesmo. Ainda mais quando é assunto importantes, assuntos bem legais, a hora voa praticamente aqui no Insta. Então aí a Liga tá fazendo essas lives aí semanais, né? A gente sempre tá trazendo uma empreendedora aqui na Liga das Mulheres para conversar com a gente, para trocar uma experiência, fazer uma conexão bem bacana com todas nós. Isso é muito importante, né? Claro. E essa semana, enquanto a Dani aceita aí o pedido, essa semana a gente começou um quadro novo aqui na Liga, que é o Histórias de Heroínas. Então a gente vai trazer mulheres empreendedoras aqui da região, aqui de Sinop, para a gente contar um pouco a história delas. Olha que legal você conhecer a história de outras mulheres empreendedoras. Dani, aqui apareceu para mim que você não pode participar. Espera aí. Vou te mandar de novo. Então, a gente está trazendo aí essas histórias de mulheres empreendedoras. Se você é uma mulher empreendedora, gostaria de aparecer aqui na Liga, gostaria de contar a sua história, só falar comigo no direct, que a gente conta, que a gente conversa. Isso é muito importante. Dani, eu acabei de te mandar novamente a solicitação. Para mim aqui aparece que aguardando resposta. Então, estamos aguardando a sua resposta aí para você entrar e conversar aqui com a gente. Já falando da próxima live, né? Dia 10, a Dani falou que não aparece. Então, solicita para mim. Acho que pode ser assim, então. Solicita participar da live, porque eu não, já cancelei aqui o convite. Então, dia 10, a gente tem uma outra live com uma empreendedora, que é a Karina. Então, vocês vão gostar muito dessa live, tanto quanto a live de hoje também, que vai ser muito legal. Então, vou aceitar aqui o convite da Dani. Vamos ver se ela aparece. Aqui apareceu. Aê! Hello! Deu certo! Agora apareceu! Gente, já tava me dando um treco aqui já, que eu falei, meu pai do céu, que é hoje que essa internet não vai querer funcionar. Eu tava achando que era minha, na verdade. Eu falei, gente, não acredito. Então,
Hoje a gente tá com muita inconsistência na internet aqui, sabe? Então eu tava meio tensa, mas ainda bem que deu certo. Ah, tá, que ótimo. E aí, tudo bem? Toda bonitona, né? Um Tô mulherão aqui. desse. Vou pegar meu fone aqui, se eu já esqueci. Ô, gente. Tá, A idade sem vai problema. chegando, entendeu? E aí as Idade, pessoas vão olha ficando só. assim. Na onde isso, mulher? Ai, Dani, tá carregando agora aqui, hein, sua imagem. Travou. É, Ai, não, eu a internet apareci. tá. Coloquei no 4G. Coloquei 4G porque eu acho que vai ser melhor. Ah, sim, entendi. Então vamos Isso. começar a nossa live, porque eu tava comentando aqui antes que Bora. 1 hora passa muito rápido. Então, Passa quando você muito começa rápido. E a o tanto que eu conversar sobre falo, coisas. oh Deus. Que bom, então hoje pode falar o quanto você quiser, que não passe de 1 hora, Né? O quanto que eu quiser não pode uma hora. Vamos lá. porque eu sei que você tem bastante coisas legais, interessantes para nós. E já começo te agradecendo muito por ter aceito o convite. Você é uma mulher muito inspiradora, né? Para as outras mulheres e para mim também. Então é muito Ai, que importante você lindo. ter aceito participar, trocar um pouquinho de ideia com as outras mulheres aqui da lei. Então isso é muito legal e eu agradeço de coração mesmo, tá bom? Nossa, eu super agradeço o convite. Meu Deus, eu fiquei muito feliz quando você me convidou, de verdade. Para mim, eu já falei isso para você, né? Mas eu quero falar para todo mundo. Para mim é um prazer e um privilégio estar aqui conversando com outras mulheres. Eu vi também que entraram alguns meninos aqui, alguns homens. Fiquem aí, não vão embora, porque vocês também precisam ouvir o que a gente tem para dizer. Um beijo para todo mundo que está aqui, Gra, minha prof linda lá de Maringá, a Sheila, a Dona Vera, a Taima, a doutora Taima, a Camila, minha aluna, todo mundo que está aí, gente. Um beijo para Ó, vocês, professora várias Helenice, fãs suas obrigada. aqui, ó. Sou Ai, super gente, fã, tá vendo? mulheres maravilhosas, homens também que eu vi que entraram aí maravilhosos, e eu fico muito Sim, feliz de ouvir o que você falou e tenho muita gratidão também, né? Porque é propósito, eu sempre falo que é propósito de Deus e a gente precisa se colocar aí. Eu falo assim, não, o Senhor me entregou, então eu vou falar. E estamos aí para isso. E eu fico grata pelo exatamente. convite, viu, Sérgio? Agradeço muito. Então, para a gente começar, né, aquela pergunta primeira aí para todo mundo, que é você falar quem é a Daniele Anjos, a mulher. Então, bora lá. Daniele Anjos, esta pessoa aqui, bonita, que você fala. Então, gente, eu sou. Gosto muito de uma definição, né? Que na vida a gente sempre fala, eu sou. Fala profissão, mas nós somos múltiplas, né? Nós somos muitas coisas diferentes e a gente vive várias vidas em uma vida só. Por que não, né? E eu sou essa pessoa. Eu fiz, falando aí, eu tenho 36 anos. Sou graduada em Letras, Educação Física e Direito agora, depois dos 30, eu falei, vou mudar tudo. Dei aula na Educação Básica Uau! por 14 anos. Então, eu trabalhei com adolescentes, com crianças por bastante tempo, e depois eu disse, não quero mais fazer isso, vou mudar a minha vida totalmente, e mudei totalmente o rumo, assim. E hoje eu sou empresária aqui na cidade de Sinop, sou advogada também, empreendo aqui, né? E eu digo que o meu empreendimento é 2 vezes empreendedor, porque é um negócio e é um novo negócio aqui dentro da nossa realidade, aqui da nossa cidade, da nossa região. Gosto muito de conversar, porque era professora de educação básica e agora sou professora no ensino superior aqui na universidade, aqui na Unic, Campus Sinop, com muito orgulho. E foi onde eu estudei, onde eu me formei, e agora, depois de 2 anos, né, quase 2 anos, eu volto como professora. Tenho algumas especializações, comecei mestrado, mas parei. Então, assim, tem muita coisa. Sou esposa, ainda não sou mãe, sou tia, sou filha, sou uma pessoa. Eu gosto muito que a Cíntia sempre fala, a Cíntia Bellini, né, das Advogadas do Uhum. Futuro. Ela sempre fala que ela é uma eterna aprendiz. E eu gosto dessa definição e vou plagiá-la aqui descaradamente, dizendo que sou uma eterna aprendiz. Então, eu sou essa pessoa aí.
Descobri esses Não. dias que sou romântica também, graças à coach, a minha coach Olha, maravilhosa, Eliane Augusto, que você tem que chamar ela para fazer uma live aqui, porque ela é maravilhosa. nossa, eu É, já vou ficar em já mente aqui. anota aí, Sergi, que aquela ali você tem que chamar. Olha, menina, misericórdia. Mas assim, descobri que sou romântica, eu achava que era casca grossa, mas não, gente, eu sou uma mulher romântica. E falo isso com muita gratidão, porque eu tenho muita gratidão por ser quem sou, né? É Olha, que isso. legal. Acho que é mais ou menos esse o caminho, assim. Ai, ai, muito bom. A gente, várias vezes a gente já recebeu um pouquinho relacionado assim. Muitas empreendedoras vêm conversar no direct da Liga para tirar alguma dúvida, para perguntar alguma coisa. E sempre aparecem pessoas do ramo de direito, né? Questão de empreender no direito. Muitas vezes a Ah, pessoa está se formando ali e fica um pouco confusa, não sabe para onde ir, não sabe o que fazer. Então, para a gente começar essa live, vamos começar falando um pouco do empreendedorismo dentro desse setor de direito, dentro desse ramo do direito aí. Como você já está um pouco de tempo na área aí, né? Falar um uhum. pouquinho sobre o que você vê no mercado hoje, o que você acha melhor para quem está querendo começar agora, ou até mesmo para quem já empreende no direito e não está muito satisfeito, está um pouco perdido. Isso é importante a Uhum. gente falar um pouquinho aqui na Liga, porque tem muita gente aí que está nesses dois caminhos aí. Tá empreendendo e indo no direito. Eu digo assim, ó, eu tenho uma família, a minha família, meu pai é empreendedor. Meu pai, ele era funcionário público e ele era funcionário público num cargo muito bom na década de 80 e um dia ele disse assim, eu não quero mais que ninguém mande em mim, eu que quero mandar, tipo isso, né? Só que Aham. hoje, depois de mais de 30 anos aí, ele diz assim, a gente que está do lado de cá da mesa, vamos colocar assim, a gente tem muitas responsabilidades e a gente acaba trabalhando mais. Então, e nós temos um outro agravante na área do direito, que o nosso curso ele é extremamente. Minha tia linda, tia Tel, que entrou aí agora, preciso mandar beijo para as minhas advogadas do futuro do meu coração, que eu amo, Acabamos de entraram falar delas também. aqui, ó. Acabei de falar de vocês, falei da Cíntia. E eu ia mencioná-las novamente, porque elas escreveram um livro falando sobre exatamente isso, os 10 passos, né, para iniciar na advocacia. E um dos capítulos do livro, elas falam exatamente sobre o empreendedorismo. Porque, gente, a gente não tem essa matéria na faculdade. Aliás, nós não temos em praticamente nenhum curso. O curso de direito é extremamente tradicional, né? A gente fala de processo, a gente fala. Ai, a honra é minha. Beijo, eu não me aguento, né? A gente fala muito de processo, a gente fala das questões legislativas ali, porque são pertinentes, mas a gente não fala sobre empreender. E durante a graduação de direito, agora, eu fui fazer alguns cursos relacionados ao empreendedorismo. Por quê, Sérgio? Porque quando eu pensei, né? Eu disse assim, quando eu terminar a graduação, se eu não tiver alguma coisa fora, aqui dentro eu não terei. Hoje, lá no curso, já fazendo um jabá aqui mesmo, hoje lá no nosso curso de Direito da Unic, nós temos essa preocupação, sabe? Nós temos essa preocupação com os nossos alunos e nós efetivamente trabalhamos isso em sala de aula. Eu trabalho muito as questões, inclusive eu vou trazer aqui indicação, isso é mal de professor, gente. A gente não tem como falar sem indicar livro. E eu trouxe aqui alguns livros que tratam sobre empreendedorismo. Então, o primeiro passo é estudar empreendedorismo, sabe? Estudar técnicas e ferramentas de boas vendas, de como tratar o cliente. Se ser networking é extremamente importante. E quando que eu começo o networking? No primeiro dia de aula. Né? Quem está aí na graduação é no primeiro dia de aula. Ah, mas eu já me formei, e agora? Hoje, onde é que eu faço networking? Nas redes sociais, na internet. É LinkedIn, Instagram, Facebook. Procure bons exemplos, boas pessoas para você se relacionar, para você seguir. Uma outra coisa, eu falo muito isso nas mentorias, né? A gente trabalha com mentoria, eu trabalho especificamente com profissionais da área do direito, eu não, né, não faço mentoria para outras áreas, mas porque é a minha área aqui, né? Então eu acho que cada um no seu quadrado aí, né? Então eu penso que é a minha especialização, então vamos aqui. Então eu digo assim, ó,
Se eu pudesse resumir aí em 3 dicas: estudar, networking, sabe? E se colocar no mercado efetivamente. Abre lá uma página no Instagram, vai lá se conectar com as pessoas lá no LinkedIn, que é um lugar assim maravilhoso para você se conectar com as pessoas. Não tenha timidez de perguntar. Eu sou uma pessoa que todas as pessoas que me mandam mensagem, que me perguntam, eu dou um jeito de responder. Às vezes eu demoro, mas eu dou um jeito de responder, porque eu já estive lá, sabe, no lugar de estudante, eu já estive do outro lado. Então eu acho que é extremamente importante, assim. Às vezes a pessoa fica, mas eu queria uma ajuda, eu queria uma dica, eu queria. Gente, não fica no eu queria, vai, faz, sabe? Efetivamente. Eu vou já mostrar aqui, porque a gente está falando disso, esse livro aqui, ó, Estratégia do Oceano Azul. Esse livro é maravilhoso para quem quer empreender. Ele traz várias técnicas, ele fala, né? Eu não vou dar spoiler aqui, porque esse livro tem aqui na nossa livraria, aqui na cidade, na Nobel, para comprar. Não é um livro caro, é um livro que vai custar em torno de R$ 40. Enfim, mas é um livro que, assim, qualquer pessoa que quer empreender, e hoje todos nós precisamos ser empreendedores, precisa ter, sabe? Porque é um livro que vai ensinar muito, ele vai te trazer muitos caminhos, muitos mapas. Outro livro sobre empreendedorismo também é esse aqui, ó, do Gustavo Ferreira. Esse aqui, os autores são, eles são europeus. Esse aqui, ele é brasileiro, ó. Gatilhos Mentais. É um outro livro que ele vai te ensinar como se posicionar nas redes. Ele é muito prático, é um livro que custa... Eu paguei acho que R$ 15 nesse livro. Ele é ótimo também, ensina técnicas de copywriting. Tá, o que é isso, Dani? Então, depois me manda direct lá que eu falo. Mas copywriting são técnicas para você se posicionar no mercado, colocar o teu negócio, enfim. Em linhas menores seria isso. Ele vai te educar para isso, sabe? E eu acho que é extremamente importante nesse sentido, né? Eu penso que seria aí. Então, e assim, ó, esteja preparado. É um dos livros, eu esqueci de trazer, mas é um dos livros, o livro da Brené Brown, né? E ela fala que se você quer empreender, você vai viver na arena da vida. E para viver na arena, você tem que estar preparado para as chibatadas. Então, a gente precisa se preparar, sabe? Você precisa se preparar, se munir. Você precisa estudar, buscar bons exemplos, networking. Então, é bem importante fazer isso. São esses os passos, assim. E o primeiro, da advocacia, o primeiro de todos, eu vou falar de verdade, que eu acho que é você começar a olhar fora da caixa. Eu vou fazer aqui o semestre e tal, eu tô aqui, vou... Não, começa a olhar ao redor, sabe? Levanta a cabeça, começa a pedir ajuda, começa a se comunicar, que as coisas começam a acontecer. Você vê que hoje, no setor da advocacia, existe isso ou ainda falta uma resistência dos advogados ou do contexto? O que você vê hoje das pessoas desse meio? Então, a gente tem muita resistência, porque assim, ó, o que acontece? O advogado, vamos voltar para a graduação, porque as coisas estão mudando agora. Vamos colocar aí 2 anos para cá, 3 anos para cá. Porque eu estou falando dentro da nossa realidade aqui, né? Então, a gente diz assim, quando a gente fala, por exemplo, de tecnologia, agora que nós já estamos aí, né, no período de pandemia, as pessoas tiveram que forçosamente vir para cá, né? Sim. Mas, por exemplo, eu já fazia, você, né, aqui, a Liga, né, a gente já fazia esse movimento de vir aqui para as redes sociais. Por quê? Porque tem muito serviço aqui, a gente compra... Por exemplo, eu nunca fui comprar passagem aérea no guichê, no aeroporto. Eu ando de avião aí há pelo menos 10 anos, eu sempre comprei pela internet e agora compro por aplicativo. Então, nós temos essas facilidades, mas quando a gente fala aqui do advogado, da advocacia em si, nós tínhamos muita resistência em relação a algumas questões, por exemplo, as questões tecnológicas, essas questões a gente tem, né? Tínhamos e temos, mas agora menos por conta da realidade. E quando a gente fala, Sergi, de networking, quando a gente fala de participação, quando a gente fala de estudo, isso aí a gente não tem o que reclamar do advogado, no sentido de que a OAB, gente, ela promove muita coisa e sempre promoveu muitos eventos gratuitos, sabe? Muita coisa. É uma questão de procurar mesmo, né? Sempre promoveu muita coisa, sempre tem muito professor,
né? Tem muito advogado, professor. Então, assim, com os teus próprios professores, por exemplo, durante a graduação, porque eu sei que tem uma galera que está aqui com a gente que está na graduação ainda, é no sentido de que converse com o teu professor, peça ajuda para ele, peça direcionamento, sabe? Tem muito. Por exemplo, na minha graduação, a Cíntia e a Maiara, né, as advogadas do futuro, elas foram minhas professoras. Lá na graduação eu já comecei a fazer networking. Professor Rogério, todos os meus professores que hoje são meus colegas, né, de trabalho, eu tinha um bom relacionamento com todos eles. Algum tempo atrás me perguntaram o que foi que eu fiz para começar a dar aula na faculdade. Eu falei, eu comecei a plantar semente lá em 2016, na graduação. Sabe? Então, nesse sentido, a gente vai plantando a semente. Eu gosto de dizer que a gente precisa subir a escada. Não tem como você dar um pulo, um jump. Você sai daqui do pé da escada e já chega lá. Ai, no outro dia eu já estou aqui com 10 mil seguidores, eu já estou bombando, vendendo, os clientes estão batendo na minha porta, meu escritório está bombando. Não, você tem que trilhar um caminho, você tem que fazer. E hoje os advogados, assim, quando eu falo, hoje não, a única resistência que eu vejo maior por parte da minha classe é um pouquinho ainda em relação à tecnologia. Mas na questão de receber, a gente recebe muito bem, sabe? E quando a gente fala de mulher advogada, gente, nós somos extremamente unidas. Eu falo isso, assim, com muita propriedade, porque eu sempre fui super bem recebida, sempre, sabe? Fui super bem recebida. Pelas colegas advogadas. Todas as vezes que eu pedi ajuda, eu obtive retorno, sabe? Então, assim, às vezes a gente cria um medo, um negócio, e o não a gente já tem, não é verdade? O não a gente já tem. Então, vá atrás do teu sim, sabe? E eu tô dizendo aqui, ó, eu me coloco à disposição. Quem precisar de ajuda e alguma coisa que eu possa fazer, eu tô aqui. E tem mais um monte de gente aqui, que eu sei que tá aqui, outras advogadas, que têm o mesmo pensamento que o meu, sabe? Então, essa corda, esse cordão que a gente precisa criar, né? A gente fala de muito cordão de 3, mas são cordão de milhares. Porque assim, ou seja, quando a gente fala da advocacia, a gente tem algumas questões. E quando a gente fala da mulher advogada, aí a gente já entra num outro lugar, né? Então, que aí a gente já entra numa outra questão. Porque, infelizmente, nós sofremos, e não é só na advocacia, né? Vamos abrir agora isso. A gente sofre, gente, não adianta falar que não. Eu senti muito, quando eu mudei de área, eu falava, não é possível. Porque na educação básica, a gente está quase que blindado. E eu conversei muito, a minha mãe é professora na educação básica. Conversei isso com a minha mãe, conversei com o meu marido também, hoje é professor universitário aqui na universidade, aqui na Unemat, Campus Sinop, mas ele também era professor de educação básica. Nós nos conhecemos, inclusive, na escola. E eu dizia a ele, é a minha impressão ou a gente era blindado? Como blindado? Blindada, né? Falando da mulher em si. Eu sentia que eu não me sentia numa posição inferiorizada, eu não me sentia tolhida quando eu era professora. Por quê? Tinha muito mais mulher que homem. Né? Porque quando você fala de educação básica, você fala lá ensino fundamental, né? Que é a 5ª, 8ª série, que hoje é o 6º ao 9º ano em ensino médio, a maioria dos professores ali são mulheres. Mas quando você sai desse ambiente, e eu estou falando por experiência própria agora, quando você sai desse ambiente e você vai para o ambiente acadêmico, né? Quando você vai para o ambiente da advocacia em si, é uma predominância maçante de homens. Onde agora? Eu vou dizer aonde? No poder. Nos cargos de poder. Por quê? Porque a gente sabe que mulher tem muito mais mulher que homem, né? Sim. Muito mais. E aí você olha assim, você fala, gente, o que acontece? E é assim, você tá falando, o homem passa por cima de você como se você fosse um trator. E você sente os olhares, a gente precisa trabalhar mais para provar, sabe, que a gente é capaz. E para provar para quem? Às vezes, e hoje eu vejo isso muito claro, na maioria das vezes, para os homens. E aí, por isso, nós temos feito esse movimento mesmo de sororidade. E aí agora vai falar, ai meu Deus, lá vem, é feminista louca, né? Não, é sororidade. O que é sororidade, gente? Eu até fiz uma postagem sobre isso lá no meu Instagram. Se você não viu, vai lá ver depois da live. O que é sororidade? A sororidade, ela vai ser o feminino aqui de irmandade.
né? De fraternidade. Fraternidade é uma palavra masculina, fraterno, né? É irmão. Soror é irmã, é mulher, né? É feminina. Então é o quê? Mulheres se ajudando, mulheres juntas. Eu até uso uma hashtag lá, um livro que eu li da Babi, que fala vamos juntas. Por que que eu, Daniele, não posso ir trabalhar e ajudar as minhas amigas advogadas também, ajudar as minhas alunas, as minhas colegas que podem não ser minhas alunas, mas que estão aí, sabe, trabalhando também, porque os homens fazem isso, gente. Eles fazem isso. Eles se ajudam, sabe? Eles se unem, eles são fraternos, eles se ajudam, sabe? E a gente, o que acontece muitas vezes? A gente faz o quê? A gente olha para a cara da colega e a gente fala assim, ai, não fui com a cara dela. Ai, aquele cabelo, aquele não sei o quê, larga de ser tonta. Desculpa a sinceridade. Se une com essa mulher e vai trabalhar, vão juntas, porque quanto mais nós estivermos unidas e juntas, seja aqui no direito, seja na administração, em ciências contábeis, na educação física, na nutrição, vamos juntas, vamos juntas. Quando a gente descobrir e entender o poder que a gente tem, minhas amadas, ninguém segura a gente, ninguém segura, porque a gente tem a capacidade de ser multi, sabe? E é muito real isso, não é? Então, assim, a gente tem essa capacidade. Às vezes a gente tá lá cansada, acabada, destruída, mas tá lá, tá fazendo. Imagina se você tiver... eu vou dar um exemplo. Novamente, vocês vão falar, meu Deus, essa menina é fixada nessas duas. Mas não. É porque, igual eu disse a vocês, elas realmente foram minhas professoras e elas me ensinaram muita coisa. Então, preciso mencioná-las. A Cíntia e a Mayara. Não podia ser a advogada do futuro? Por exemplo, elas têm, tá, gente? O perfil, se vocês não seguem, vão seguir também. Poderia, mas não, são as advogadas do futuro. E elas são extremamente complementares, sabe? O que elas fazem, de repente, se fosse só a Cíntia sozinha ou só a Mayara sozinha, elas não fariam. E eu olho assim, eu falo, ai, gente, eu queria tanto ser o terceiro elemento. Eu tô falando que eu já falei para elas isso, elas morrem de rir. Mas eu digo assim, mas olha como isso é bonito, sabe? Isso, por quê? Porque elas vão juntas ali, sabe? Então, assim, vamos juntas. Às vezes o meu projeto não é... A gente não precisa formar duplas, né? Sempre. Mas eu digo assim, vamos aqui, ó. Olha que legal. Eu e Sergio estamos aqui conversando. Na verdade, é quase que um monólogo, né? Porque eu tô falando eterno. Mas eu digo assim, nós estamos aqui conversando com vocês. A gente podia estar fazendo outra coisa. Então, vamos desconstruir, desmistificar, sabe? Essa ideia de que, a outra mulher é minha inimiga, ela vai tomar meu namorado, ela vai tomar meu cargo, ela vai... Não, vamos aqui, ó. Vamos ver o que a gente pode fazer junto, sabe? Porque ninguém, gente, uma andorinha só não faz verão. Então vamos fazer o verão todas nós juntas, né? Exatamente. Esse era o próximo ponto aí pra gente discutir, né? Como você já falou. Em todas as lives aí, na qual eu perguntei sobre essa relação do mercado X e como é esse mercado relacionado a mulheres, sempre tem essas questões ainda. Por mais que a gente converse, por mais que a gente mostre que realmente não é assim, sempre tem, ainda é forte, né? Ainda é forte essas questões. Muito. No mundo das mulheres aí. E isso, Sergio, não te interrompendo, mas já o fazendo, isso é assim, ó, quando eu comecei a tomar consciência disso, eu disse assim, não, gente, não passarão, como diria Capitão Nascimento. A minha realidade aqui, eu vou ser agente de transformação, no sentido de que ninguém vai chegar para mim, me interromper, por exemplo, um homem, mesmo que esse homem seja meu pai, porque meu pai é meu chefe numa outra empresa, e ele fazia isso com muita tranquilidade, e até aquele momento eu nunca tinha percebido. Quando eu percebi, eu disse assim, com muita educação e respeito, pois era meu pai, eu pedi licença e falei, não, eu estou falando, quando eu terminar a minha fala, por favor, o senhor continue. Mas você tem que fazer... acostumada aí, né? Nós mulheres acostumamos com isso. Exato, porque assim, numa empresa que nós temos ali 8 funcionários, olha aí, já vamos entrar em outra discrepância. Sou eu e mais uma mulher. Entende? Todos os outros são homens. Então, isso aí também é outra disparidade, sabe? E aí, só que eu sou a única que tô lá num cargo de confiança, que tô lá nas cabeças, vamos colocar assim.
Então, assim, essa reunião, por exemplo, né? Essa foi uma das reuniões que estivemos com outros clientes. Eu era a única mulher que tinha. Eu era a advogada, eu sou advogada lá da empresa, e eu estava lá como advogada, e eu explicando e falando, e um cliente me interrompeu, né, nessa uma outra situação, ele me interrompeu, ele disse assim: não, doutora, não é assim, é assim. Eu disse Nossa, assim: não. como lidar com essas situações? Como lidar? Eu sou uma pessoa assim, eu sou romântica, mas eu também tenho uma outra versão minha que ela eu falo que é a advogada, e daí eu entro no Aham. papel da advogada. E que é a minha versão aqui, né? Que é a sofisticada. Depois, quando eu tiver a live com ele antes, vocês vão entender melhor, tá? Mas assim, eu disse a ele assim, eu falei, ó, o senhor eu não vou, né, falar o nome, mas eu falei, o senhor me perdoa, mas eu gostaria de saber qual foi a universidade, qual foi o curso de direito que o senhor, né, qual é esse curso, porque eu gostaria de conhecê-lo. Aí ele, não, é porque fulano disse para ciclano. Eu falei, não, eu fiz uma formação, foi toda uma dificuldade para passar no exame da ordem, e aí eu estou dizendo aqui, eu estou trazendo a questão legal, como ela realmente funciona, e o senhor está desconstruindo tudo que eu estou dizendo em cima de uma fala de um ciclano. Eu falei, quem é ciclano? Então, Nossa. assim, eu tive que fazer esse movimento, sabe? Por quê? Porque eu falei assim, não, isso aqui é meu, peraí, que eu vou. A gente tem que fazer esses movimentos. Nós, mulheres, a gente ainda precisa ir lá e falar assim, me dá aqui, querido, sabe? Porque isso aqui, né, é o gaslighting, né, que a gente fala, é aquele momento em que a mulher tá falando, gaslighting, o women's light, eu não sei o que eu tô falando aqui, mas tem um termo para isso, que é o momento que a Aham. mulher está falando e o homem se sente no direito total e adquirido dele de desconstruir tudo aquilo que a mulher está dizendo, porque alguém falou. E não é porque alguém falou, é simplesmente pelo fato dele ser homem, sabe? E você querendo ou não, e você balançando a cabeça ou não, me chamando, né? Você que está aí assistindo a gente, acreditando ou não, esta é uma realidade. E isso só vai deixar de ser uma realidade quando nós fizermos movimentos juntas de mudança, de dizer assim, não, peraí, eu estou falando, peraí, esse aqui é o meu lugar, peraí, isso aqui, sabe? Então a gente precisa fazer isso, a gente precisa chegar lá e dizer assim, ó, aqui, sou eu, tomar mesmo, porque ninguém entrega pra gente, é muito difícil, Sergi, e até quando entrega a gente ainda tem essa áurea, né, de, é mulher, né, e aí vem, né, aquela viradinha de olho irritante, né, então a gente precisa fazer esse movimento, sabe? É uma realidade. Não dá para. Ai, não, isso aí, a gente está no século XXI, isso aí não acontece mais. Gente, acontece. E acontece de forma velada, às vezes. Sabe? O que é pior, né? Acontece muito e tem homens que têm a noção disso e mesmo assim ainda fazem, ainda querem interromper, querem falar. Isso é um caso assim pertinente, né? Isso sempre acontece bastante. E eu Uhum. já ouvi assim, muitos relatos de mulheres que ainda não sabem como se comportar nessas situações, né? Seja na empresa, seja em qualquer lugar, tem mulheres ainda que não, literalmente não sabem o que fazer e por isso não se calam, Isso. né? Então, E a gente fala do assédio, além da questão do assédio, né? É um tipo de assédio isso, né? E aí a gente pode entrar em outras questões também. sim, isso é uma questão que a gente vai falar um pouco hoje também. Uhum. Uma coisa bem interessante que eu gostaria que você falasse, eu acredito que você vai falar muito bem, é como que as mulheres hoje podem incentivar o empreendedorismo feminino, né? Apesar de você já ter falado um pouco desse contexto, existe mais alguma forma que você enxerga que é muito eficaz, alguma coisa que você viu interessante que as mulheres poderiam fazer, poderiam se unir Na para fazer prática. isso, né? Uhum. Eu penso que a gente precisa se apoiar no mundo abstrato, no sentido abstrato, que seria apoiar os conteúdos, né? Troca de conteúdos, conversas, reuniões, nem que sejam reuniões por vídeo. Mas eu hoje, gente, eu efetivamente faço isso. Se eu tiver que escolher comprar de um homem e de uma mulher, eu compro da mulher, sabe? Se eu tiver que escolher consumir conteúdo de um homem e de uma mulher, eu consumo o conteúdo da mulher. Vou dizer para vocês por quê.
Quando a gente entende efetivamente o que é sororidade, a gente começa a ter esses comportamentos. Se eu tiver que escolher entre contratar um homem e uma mulher, eu, Daniele, empreendedora e empresária, contrato a mulher. Eu estou fazendo. Ah, então você está sendo femista, né? Porque o contrário de machismo não é feminismo, viu, gente? É femismo. Então, assim, não é isso. É porque, para que se haja isonomia de verdade, a igualdade, eu preciso tratar as questões de formas distintas. Se um homem tiver que escolher, ele vai escolher o homem. Então, eu vou escolher a mulher. Uhum. E é justamente para quê? Para trabalhar com essa questão da desigualdade que é real. Sabe, a gente já. E aí, quando eu falo do vamos juntas, é justamente nesse sentido. E eu digo assim, ó, mulher é muito mais, gente. Eu vejo hoje mulheres, a maioria dos empreendedores no Brasil não são homens, são mulheres, né? Exatamente. Quando a gente Somos a fala de maioria. novas, não é? Quando a gente fala de novas formas, formas mais criativas, presta atenção quando eu tô falando, formas criativas de fazer negócio, eu estou falando de mulheres, eu não estou falando de homens. E o meu discurso aqui não é assim, vamos tacar os homens na fogueira, né? Igual eles fizeram com a gente, inclusive, né? Abre parênteses, Sim. né? Mas a gente não é isso, mas a gente precisa entender que se nós nos colocamos durante todo um tempo num lugar de desigualdade, a gente precisa fazer isso efetivamente. Então, assim, ó, consuma conteúdos de mulheres e tenha muitas mulheres na tua rede de networking, associe-se com outras mulheres, sabe? Compre de outras mulheres, venda também para outras mulheres, porque, né, óbvio, mas assim, compre, apoie outras mulheres. Eu acho que quando a gente faz esses pequenos, vamos dizer assim, passos, parece que não, mas as coisas elas começam a engrenar e elas começam a acontecer. O que eu fiz na minha prática aqui, porque assim, ó, quando a gente fala, né, até me perguntaram antes, o que é Instituto Concilia, né, que você fala e tal. O Instituto, gente, é uma câmara de mediação e arbitragem aqui na cidade de Sinop. A gente faz os procedimentos aqui presenciais de mediação e arbitragem, e conciliação e negociação. E a gente faz também no modo online, né? Nós já fazíamos, mas aí a gente, por conta da pandemia, a demanda aumentou. E o que uma câmara de mediação faz? Nós fazemos literalmente isso. As pessoas não conseguem se comunicar mais. Ao invés delas ajuizarem um processo judicial, elas procuram a Câmara para tentar solucionar aquele conflito, aquela controvérsia, aquela questão jurídica dentro da Câmara de Mediação. Elas vão ter aqui, e a gente chama de sessão, Sérgio, porque a audiência é só lá dentro do judiciário. Mas seria como se fosse uma audiência, mas num ambiente muito mais acolhedor, com pessoas muito mais queridas, né, que vão estar aqui para atender e ajudar essas pessoas numa autocomposição. O que seria essa autocomposição? A restabelecer aquele diálogo, a chegarem a um acordo, né? Vamos colocar em linhas menores. Só que isso só foi possível, por isso que eu disse lá no começo, eu abri um negócio novo dentro de um novo negócio, né? Porque aqui é um novo negócio, mas aqui na nossa cidade nós não tínhamos, né, câmara de mediação. Então, o que acontece? E hoje, as pessoas, né, a maioria que está aqui com a gente, eu acredito, ó, a Raiz é lá de Minas. Um beijo, Raíza, que está aqui com a gente. Ela também fez o curso de mediação aqui com a gente no Instituto e quer abrir uma câmara de mediação lá. Mas esse negócio só foi possível porque eu contei com apoio e ainda conto com apoio. E tenho muito orgulho em dizer que temos hoje muito mais mediadoras e árbitras credenciadas aqui na nossa Câmara do que mediadores, homens, né? E não é desvalorizando, isso é valorizando. Eu digo assim, ó, a gente precisa valorizar o nosso passe mesmo, sabe? Ter orgulho de dizer que somos a maioria, eu tenho muito. E eu contei com apoio e ainda conto com apoio. E o Instituto só é possível porque estamos juntas aqui trabalhando, sabe? Tem mediadoras, a mediadora que trabalha aqui comigo todos os dias, atendendo os clientes e abrindo os procedimentos, a Pamela, ela é minha prima, é mulher. E eu tenho a intenção de contratar outras pessoas e contratar mulheres mesmo, sabe? Porque eu penso que a gente precisa sair do ostracismo, a gente precisa se colocar e a gente não precisa ter vergonha, sabe? Eu não trouxe esse livro aqui, mas eu quero deixar outra indicação de livro, tá lá no meu perfil também, que é A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Ela fala muito sobre isso.
sabe? E ela fala muito com as mulheres, no sentido de que vá viver na arena da tua vida, sabe? Vá para a arena da tua vida mesmo, sem nenhum tipo de receio. E se tiver que cair, caia, mas levante-se, sabe? E não precisa levantar sozinha, você pode ter alguém junto com você, a tua colega, a tua amiga ali junto com você, para te ajudar a levantar. E na hora que ela estiver cansada, ela vai te levantar e te ajudar também, sabe? Porque caminhar sozinho é quase que impossível, né? E é muito difícil. Então, para que fazer isso? Dani, falando um pouco sobre o Instituto, eu sou um pouco leiga nesse assunto, para ser muito sincera, não entendo muito bem, sei poucas coisas mesmo. Então, como que funciona? Eu tenho um problema, procuro vocês, ou abro um processo, depois procuro vocês, como que funciona? Isso, ó, por muito tempo, vou fazer um resumo bem rápido aqui, ó. Por muito tempo, o nosso sistema judiciário no Brasil, tinha uma porta só para resolver todos os problemas, que era o quê? O Nossa. judiciário. Até 10 anos atrás, a gente só tinha o judiciário. 10 anos, a gente só tinha o judiciário. De 2010 para cá, nós tivemos aí uma resolução, que é um tipo de lei, né, vamos colocar assim, que trouxe um sistema multiportas, ou seja, o nosso sistema judiciário hoje, legislativo, ele não tem só o judiciário para resolver os problemas. Ele tem outras portinhas, ele tem outras opções para as pessoas resolverem seus problemas. Então, por exemplo, hoje, se eu tenho um problema de consumidor, por exemplo, você foi lá, comprou vamos, né, trazer para o nosso dia a dia aqui. Você foi lá e comprou um tênis em uma loja aqui do comércio de Sinop, e esse tênis veio com problema, só que você só viu isso na tua casa, você tentou fazer a troca e você não conseguiu, e aí está instaurado o quê? Uma questão jurídica. Qual que seria, antes de 2010, qual que seria aí o posicionamento? O que você faria? Procuraria um advogado, procuraria o PROCON, por exemplo, e ele ia tentar te auxiliar ali para você tentar resolver fora do judiciário. Não sendo possível isso, você ajuizaria uma ação, né? Você procuraria um advogado e entraria com uma ação judicial. Hoje, você não precisa fazer isso. Você pode procurar o PROCON, ok. Se o PROCON não ajudar você na resolução, você pode procurar um mediador, uma câmara de mediação, né? Conciliação. Nesse caso, seria uma conciliação. Mas, assim, você procura uma câmara, que no caso, o Instituto Concilia é uma câmara de conciliação, onde você vai ter ali todo um atendimento, ele vai entender qual é a sua questão, a pessoa que vai fazer o primeiro atendimento, e ela vai dizer, e ela vai auxiliar você nessa autocomposição. Ou seja, ela vai chamar a empresa, nesse exemplo que eu estou dando especificamente, mas isso pode acontecer também em âmbito familiar, por exemplo, numa questão de divórcio. Hoje, para as pessoas para as pessoas se divorciarem, elas não precisam ajuizar uma ação de divórcio mais. Elas podem procurar uma câmara de mediação e fazer uma mediação e se divorciarem através de uma mediação. Isso acontece muito, né? Esse exemplo que eu dei também da loja acontece muito com banco. Você pode negociar com o banco por meio de uma câmara de mediação, conciliação, porque a gente também faz negociação. Isso tira o lugar do advogado? Não. A maioria dos nossos procedimentos, acho que com raríssimas exceções, são todos assistidos por advogados. Porque a função do mediador do mediador, conciliador, negociador, é totalmente diferente do advogado, sabe? A Câmara atende a todas as pessoas, Júnior, todas as pessoas. A gente não conseguimos atender porque a gente entra aí numa questão, né, mais aqui no juridiquês, existem as questões que são os direitos indisponíveis. Esses direitos, eles são tutelados, eles podem ser assistidos apenas pelo judiciário. Mas, né, não tem como eu falar quais são todos aqui, pode perguntar para a gente, que depois a gente conversa, e se a tua questão puder ser trazida para a Câmara, a gente pode fazer isso. Mas o que eu quero também dizer é no sentido de que o mediador, ele vai auxiliar essas pessoas que não conseguem se comunicar a se comunicar, né? E para eu ser um mediador, ou seja, eu não preciso ser advogada, eu não preciso ter formação, eu não preciso ser bacharel em direito, não. Isso é um mito que acontece. Por exemplo, nós temos mediadores aqui que são psicólogos, nós temos mediadores que são formados em farmácia, mediadoras, na verdade, né? Nós temos mediadoras enfermeiras e mediadores, né? Então, assim, administradores, a gente tem agora, na próxima formação que nós vamos ter, já vou fazer outro merchan aqui.
Nós vamos ter formação em mediação e conciliação agora no final do mês, que vai ser semipresencial, né? A parte teórica do curso vai ser online e a parte prática vai ser aqui no Instituto. Então, se você tem interesse já, vem conversar com a gente. Por quê? Precisa ter uma formação específica em mediação e conciliação, mas você não precisa ter formação em direito. Porque o mediador e conciliador, ele precisa entender muito mais das questões do ser humano, muito mais das questões que envolvem a pessoa mesmo, do que de legislação. Para isso tem um advogado, sabe? Então, por isso que eu faço toda a questão que os procedimentos que são feitos aqui, né, as nossas sessões sejam assistidas, que as partes sejam assistidas por advogados. Existe a possibilidade de algumas questões não serem assistidas por advogados, sabe? O que eu acho, e já deixo minha opinião, eu não concordo muito com o legislador nesse sentido. Entretanto, não vamos entrar nesse mérito, né? Mas assim, mas o que a gente faz, e a gente também trabalha com cursos, né? Com formação de mediadores, a gente dá curso de negociação. Inclusive agora, na próxima semana, a gente vai lançar um curso de negociação. Qualquer pessoa pode fazer, vai ser totalmente online, qualquer pessoa pode fazer, mas ele é voltado para o público feminino. Por quê? Isso também foi uma outra coisa que eu percebi. A mulher tem medo de negociar. A gente não acha que a gente é capaz de negociar. Sabe? Questão de autoridade, falar. Por exemplo, um exemplo básico aqui. Se eu tenho que... eu sou casada, enfim, né? Eu tenho namorado. Eu preciso levar meu carro no mecânico. A gente dá a volta no planeta Terra. E vai lá e pede pro pai, pro irmão, pro namorado, para quem seja, para ele levar esse carro lá. Por quê? Porque eu não entendo nada de carro, eu não sei negociar, ele vai me dar um nó, ele vai... Entende? Mais caro. Exatamente. Então, assim, é empoderar mesmo as pessoas, de uma forma geral, mas principalmente as mulheres, a gente pode sim negociar. Por quê? Porque tudo é uma questão de técnica e de ferramenta, de estudar mesmo, sabe? E aí, nesse curso, a gente vai trazer algumas técnicas e ferramentas para ajudar essas mulheres e ensinar a negociar efetivamente. E são coisas muito básicas, assim. Depois que você faz o curso, você fala, gente, mas era isso? É isso. E trazer para o dia a dia, sabe? Então, assim... O nosso trabalho aqui no Instituto é isso. Nós somos uma das portas que o judiciário hoje, porque aí a gente entra, o Instituto Concilia é uma câmara que é credenciada ao Tribunal de Justiça, né? Então, por exemplo, faz o procedimento aqui e as pessoas elas querem e se sentem mais confortáveis que haja a homologação judicial desse procedimento. A gente encaminha isso para o judiciário para que haja aí a homologação. Só que a gente consegue, a média de tempo aqui de resolução das questões aqui na Câmara é de 1 semana, 2 semanas. No Judiciário é de 3 anos e meio. Nossa. Entende? Então, assim, é uma porta que existe, que já está aí há 10 anos, né? O Instituto, ele vai fazer aniversário agora, em agosto de 1 ano. Dia 20 a gente faz 1 ano, que está aqui em Sinop. Mas o Instituto da Mediação, da Conciliação, ele já existe no Brasil há 10 anos. Fora do Brasil há bem mais tempo, mas aqui no Brasil a nossa legislação tem essa previsão há 10 anos. E agora que a gente está começando a ver e entender. Então, assim, existe essa possibilidade, sabe? A gente só precisa, por isso que é importante, né, a gente estudar e procurar novas opções. Porque existem outras possibilidades para a gente resolver as nossas questões e às vezes a gente não sabe. A Gra está falando aqui, o meu trauma da vida. Negociar... Para ser um mediador, precisa ter uma habilidade com comunicação aí, né? É bom? É importante. Você começa a adquirir. E assim, por exemplo, no nosso curso a gente tem um módulo que é com o Dr. Douglas Amorim, e ele vai trazer técnicas e ferramentas comportamentais. A gente fala muito de comunicação não violenta, porque, né, a gente precisa se comunicar de uma forma que seja assertiva, né? Porque a gente não fala muito em certo e errado, porque a gente, né? Então a gente precisa se comunicar de uma forma assertiva, inclusive isso já é uma ferramenta, gente, de negociação. Por quê? E aí a gente entra em outros, mas é importante, por isso que eu disse, né? Para você ser mediador, conciliador, negociador, você precisa entender muito mais das questões psicológicas, comportamentais do ser humano do que de legislação. Por isso, às vezes, Sérgio, a gente tem mediadores que são psicólogos, que são muito melhores do que mediadores advogados, de repente, sabe?
mediadores enfermeiros que são aí muito mais assertivos do que mediadores... Ah, assuntos mecânicos, a Gra tá falando ali. Então, assim, muito mais assertivos do que mediadores advogados. Então, por exemplo, eu tenho alunos meus da graduação que fizeram a formação já em mediação. E alunos que vão fazer, né? Vão participar da próxima formação. Por quê? Porque você não existe também a obrigatoriedade para você fazer a formação, não existe a obrigatoriedade de você ser graduado, né? Então, tem essa questão também. E quando a gente estava falando agora há pouco, né, sobre a questão de plantar a semente, é uma semente, por exemplo, eu fiz a minha formação em mediação quando eu estava no 3º ano da graduação. Então, eu já fiz lá durante a graduação. E dali para cá, porque eu já estudei, já fui fazer curso fora do Brasil nessa área. Por quê? Porque a gente não deixa para plantar as sementes um mês antes de colher. A gente começa a plantar com uma certa antecedência, né? Então, a gente acaba que volta nesse ponto, né? Da plantação ali. E fazer essas formações é um tipo de plantação também, né? Uma forma de plantar. Um ponto bem importante, aqui na Liga tem bastante mulheres que estão numa graduação e que têm o pensamento de esperar terminar a graduação para começar a atuar no mercado ou fazer alguma coisa. Então, aí você é um exemplo nítido de que você tem que começar antes. Como você mesmo falou no primeiro dia de aula, criar network, conhecer as pessoas. Então, fica a dica aí para quem está com esse pensamento ainda de esperar terminar a graduação. Sinceramente, eu já tive esse pensamento, porque eu vou terminar minha graduação agora. E por muito tempo eu pensei dessa forma, né? Ah, quando eu terminar eu vejo. Aí depois eu percebi que não, eu tô só perdendo meu tempo, esperando uma graduação, né? E que a gente tem que aproveitar o tempo ao máximo e principalmente as oportunidades. Isso. Então, para fechar nossa live, que faltam 9 minutos para dar uma hora. É muito rápido, gente. É muito rápido, exatamente. A última pergunta que é relacionada ao nosso tema. Você tem uma visão, você tem uma experiência muito grande de ser mulher, do meio feminino, né? Eu sempre percebi, na verdade, que você sempre lê sobre o assunto, você sempre posta coisas relacionadas a esse assunto. Eu tenho certeza que é o seu propósito, né? Que envolve mulheres dentro disso. Então, a última pergunta para a gente fechar na sua visão, com a sua experiência, qual o real poder aí das mulheres nos negócios, né? Qual o real poder nosso, que por muitas vezes a gente não estamos aí enxergando. Gente, eu até dei uma pista aqui. Você sabe que eu enxergo assim, ó, e eu enxergo isso assim com muita legitimidade, no sentido que isso para mim é uma verdade. Eu já não tô falando aqui, gente, da boca, não é daqui, tá? Não é da boca para fora, é real, é daqui, assim, sabe? Daqui. Eu penso que, e para mim isso é uma verdade, eu acredito mesmo que o nosso diferencial é ser mulher, efetivamente, sabe? Porque assim, ó, existem coisas, tudo que um homem faz, uma mulher consegue fazer, sim, de verdade. Mas nem tudo que a gente faz, o homem consegue fazer. Sim, literalmente, sabe? Muita. E você deve estar aí, ó. Escreve aí, gente, pra gente nos comentários, por favor. Coisas que você... Sabe? Porque, assim, é real isso, sabe? Nós conseguimos, apesar de não ser muito saudável, eu já até falei sobre isso, a gente consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, consegue, sabe? A gente desenvolveu essa técnica aí, né? Conseguimos. Nós conseguimos, a gente consegue, e é verdade isso que eu vou falar, amigas, é de verdade isso. Vou até olhar aqui na câmera. Nós somos, se a gente coloca alguma coisa na cabeça e fala assim, vou fazer, vai fazer, sabe? Nós somos extremamente determinadas, sabe? Quando a gente tem um propósito e encontra, o que eu penso que falta, sabe? Que falte pra gente por isso que eu escrevi, até fiz um post lá, né? Já falei aqui da sororidade, coloquei em letras garrafais. O que falta pra gente é entender que não somos inimigas, somos amigas e a gente precisa estar junto, sabe? Juntas, literalmente. E é assim, é olhar pra outra como tua companheira mesmo,
sabe? Como uma pessoa que está ali para te ajudar, sabe? Se tem 10 mulheres numa rua escura, por exemplo, por que essas 10 mulheres não vão juntas? Sabe? Se tem 10 mulheres que querem ali empreender em alguma coisa, por que não vão empreender juntas, de repente? Sabe? Por que não se apoiam? Então, o nosso diferencial é sermos nós, mesmo assim, sabe? Nós temos as nossas características e as nossas qualidades, no sentido de sermos especiais, literalmente, elas nos diferenciam muito, muito mesmo. E com essa ideia, e falando também um pouquinho que eu estava falando de negociação e eu esqueci, eu quero deixar 2 dicas de livros para vocês, ó. Como chegar ao sim com você mesmo. Tem técnicas e ferramentas de negociação aqui. E esse aqui é maravilhoso. Foi uma lindona lá de Cuiabá, a Camis, que me indicou e eu li, eu comi esse livro, assim, eu li acho que em 2 dias, porque ele é muito bom, ó. Segredos para convencer qualquer um de qualquer coisa. Gente, esse livro é maravilhoso. Uau! Sabe? Então, assim, é ótimo. Então, eu penso que vamos juntas, sabe? Olhe para os lados e seja você, sabe? Seja você, porque é o suficiente, é mais do que suficiente. Temos que reconhecer isso, né? Temos alguns comentários aí das meninas. Teve uma pergunta aqui em cima. Eu não sei se vai dar tempo de responder, Sérgio, ó, da Maria Lucimara. Como funciona a questão honorários? A diferença? Ah, tá. Rapidinho. Tá, vamos lá, bem rapidinho. Ela foi minha colega lá em Maringá. Ela é advogada lá. Mari, é assim, a questão dos honorários é o mesmo, tá? Quando a gente fala em procedimento de mediação, a gente só não fala em honorários sucumbenciais, porque a gente não fala em processo. Mas dentro do processo de arbitragem, pode sim ter os honorários de sucumbência. Mas quando a gente fala de honorários, lá os honorários antecipados, vamos dizer assim, que é aqueles que, né, quem é da área do direito aí vai me entender, que é aqueles que o cliente paga para você ajuizar a ação, ou ele te paga para você abrir um procedimento de mediação, enfim. Esses honorários, eles podem ser arbitrados conforme a tabela da OAB sem problema nenhum. Tá? Porque não existe diferença. Você vai vir com o seu cliente aqui no procedimento normal, só que é muito mais célere, você vai auxiliar ele ali a resolver de forma muito mais rápida. E vejam também um pouquinho sobre a advocacia colaborativa, tá? Pesquisa aí, advocacia colaborativa, vai ter bastante coisa lá. E depois me manda direct que a gente conversa também. Temos 1 minuto. Dani, quero te agradecer de novo. Eu que agradeço. Eu queria que você ficasse paradinho pra gente tirar uma foto. Tá bom. Tá? Vai lá. Ai, gente, minha mão tá aí. Pera aí. Tá bom. Aí, agora foi. Quero agradecer muito. Quem tiver dúvidas, tiver algum problema que precisa de conciliação, precisa de advogada, pode mandar o direct para a Dani, né, Dani? Que você vai estar respondendo, vai estar auxiliando aí. E, novamente, gratidão por ter aceito. Você trouxe muita coisa bacana aqui para nós, muito conteúdo legal. Aprendi bastante coisa com você, porque é uma área que eu não conheço e aprendi coisas muito legais. Tenho certeza que vai me ajudar de alguma forma. E muito obrigada mesmo, tá bom? Eu que agradeço. Um beijo para todo mundo, um beijo para você. E é só me chamar que eu tô aí, à disposição. Só chamar a Dani. E outra coisa também bem importante, quero agradecer todo mundo que ficou aqui até agora. Né? O pessoal tá comentando bastante aqui nos comentários. Foi muito bom, gente. Então, segunda-feira a gente volta de novo aqui na Liga. A Dani tem curso para as mulheres semana que vem. Qualquer coisa, vai lá no Instagram do Instituto Concilia, no Instagram da Dani, que vocês vão aí ficar sabendo das novidades. Beijo, gente. Tchau. Beijo, gente.